E os arcontes, eles funcionam como uma forma muito inteligente, muito paciente, observando o seu ponto fraco, o seu gatilho exatamente para baixar a sua frequência e, consequentemente, poder acoplar pequenos ovos espirituais, se assim pudéssemos traduzir em um campo visual mais possível. Pequenos ovos que, quando eles eclodem, funcionam como pequenas larvas, parecidos como minhocas, que vão se espalhando por todo o seu campo ectoplasmático, por todo o seu ectoplasma, e assim vai vampirizando, drenando a sua energia, deixando a sua frequência cada vez mais baixa e causando imediatamente um desânimo para com a vida. O ânimos da vida vai se esgotando, você vai perdendo o ânimos, a vontade de estar de forma atenta e vigilante na vida encarnada. E assim esses ovos vão se reproduzindo e formando mais ainda, criando campos densos dentro do seu campo ectoplasmático. A ponto de que, para quem tem a clarividência, por exemplo, consegue enxergar furos enormes no campo ectoplasmático, no seu sistema áurico também. E assim as colorações já ficam assemelhadas ao marrom, a campos mais próximos a esta coloração, e assim observam um adoecimento do campo espiritual e, consequentemente, reverberando ao campo físico. Logo, logo, o ser em experiência humana, assim colocado em várias larvas espirituais espalhadas pelo seu corpo, já não mais fica apenas com o desânimo. Assim começa um processo como se fosse um verdadeiro zumbi dentro da vida encarnatória. Começam as diversas reclamações, começam os diversos apontamentos do que ainda falta na vida e começa a desistência como verdadeiros suicidas da própria vida. Vai se desistindo aos poucos da jornada encarnatória, tirando o crédito da vida, tirando o crédito de si, deixando rastros por onde vai passando de campos muito sombrios, muito negativos. E assim, caríssimos, vai se criando uma simbiose dentro de um processo de alta obsessão. Esta simbiose, dentro desta alta obsessão, vai se criando inclusive lógicas, e aí nascem as falsas memórias. As falsas memórias são aquelas verdades que você de repente vem à sua mente e você acredita tanto naquela falsa memória que se torna uma grande verdade. Como se alguém tivesse ensinado para você, só que ninguém ensinou para você. Você não ouviu ninguém falar sobre aquilo e dar aquele direcionamento espiritual. E assim pode se valer também na perda da fé. A perda da fé. Você vai se tornando uma pessoa descrente, incrédula a tudo aquilo que te convida a um eixo conectivo espiritual e, consequentemente, vai se valendo cada vez mais de tantas e tantas letargias que a vida encarnada vai oferecendo. Isso tudo os arcontes vão controlando de forma muito articulada e formando verdadeiros fantoches, verdadeiros bonecos, aqueles bonecos que possuem os filamentos, como se chamam? Ventrílocos, marionetes, e vai fazendo todo um processo de manipulação em seu campo, a ponto de uma transformação tão grande do campo obsessivo que já vai se valendo de um processo cada vez mínimo de si, ou seja, uma ausência do próprio ânimos do espírito, aprisionado dentro da matéria e subjugado, e assim começa o processo de subjugação, ou seja, um processo de obsessão muito mais forte, muito mais severo. E então a subjugação começa a irradiar e minar. A subjugação, ou seja, o ser em experiência humana já começa a pensar, a agir da forma que o interlocutor da marionete assim decide, ou seja, o zumbi
fica ainda mais aprisionado dentro de si. E assim, caríssimos, a subjugação vai se tornando ainda mais forte, muito mais frequente, diante dos eixos naturais. E de repente existe uma melhora absurda, uma melhora muito grande daquela pessoa. Aquela pessoa que estava em um processo letárgico se transforma, só que isso também pode ser uma estratégia dos arcontes, para justamente aquela pessoa agora ser um emissário, uma emissária das contaminações por aquilo que vai se propagando, se irradiando e fazendo. E assim, caríssimos, o quanto é importante vocês aguçarem o senso crítico, aguçarem a sua autopercepção, a vocês perceberem todo o modus da fala, do agir, do se comportar, não só de si, mas também das outras pessoas que estão próximas a você. Se são pessoas que falam, agem exatamente do jeito que você quer ou do jeito que é verdadeiramente construído um relacionamento, quer seja de uma amizade, quer seja de uma família, quer seja das mais diversas ordens íntimas também, caríssimos. Falei esses desdobramentos até chegar a um processo de subjugação para que vocês encontrem também uma ampliação da sua consciência referente aos entrantes, ou seja, espíritos errantes, espíritos que estão na erraticidade, buscando carcaças corpóreas, falando de uma maneira mais pedagógica, carcaças humanas corpóreas, e assim já os entes muito mais de si vai se colocando em campos de manipulação ainda mais forte por meio dos entrantes. E então os entrantes como se fossem breves substituições do espírito, pois o seu espírito ainda está preservado, mas existe uma acoplagem de uma frequência ainda maior de espíritos errantes que assim começam a agir e comandar o seu próprio corpo físico. E assim existe uma substituição muito maior em um percentual muito grande. E assim as atitudes já não são mais as mesmas, as palavras não são mais as mesmas, você já se tornou irreconhecível para as pessoas mais próximas, você já se tornou uma outra pessoa, paralelamente a todos os campos de vampirização que cada vez mais vai corroendo o seu campo ectoplasmático e consequentemente vai provocando adoecimentos profundos na matéria. Então, caríssimos, estou a falar todo esse histórico, esta linha cronológica de acontecimentos, para que em um momento imediato em que você se perceba em alterações comportamentais negativas, em ideias que possam soar na sua mente como verdadeiros comandos, fale isso, faça isso. E existem os encantamentos de algumas frases que falam desta forma. Você merece, então faça isso, porque você se sente bem dessa forma, então faça isso. E então o ser vai se entorpecendo, se entorpecendo, se entorpecendo das mais diversas formas de substâncias e também de distrações da matéria. E assim porque existe essa frase perigosa que ecoa na mente: você merece. E não se coloquem, caríssimos, longe de uma percepção imediata de que os espíritos errantes e, consequentemente, espíritos estes trabalhadores dos arcontes, eles possuem falas leves, fluidas, tranquilas, comandos sutis, quase imperceptíveis, para que comande cada vez mais a sua vida. Aquela voz que vem no seu pensamento, dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve agir, e cada vez mais te levando aos abismos da vida, aos calabouços da sua jornada, aos aprisionamentos do seu espírito. E o quanto é importante você perceber, diante dos sinais, mínimos sinais, pois estes espíritos, eles deixam rastros pelo caminho. Eles não possuem uma completude da essência da luz. Então, por alguns instantes, existem as derrapagens. E dessas derrapagens, falo certo, Caríssimo? Derrapagens. Estas derrapagens, assim,
você vai observando de que algo está estranho naquele discurso, algo está estranho naquele comportamento. Se a felicidade e o meio da alegria e da ressonância do amor é o estandarte da vida, logo, por que você está na procrastinação da vida, na letargia do vivenciar a jornada do caminho e, consequentemente, buscando cada vez mais muletas que vão te enganando em nome de um suposto merecimento? Caríssimos, o karma, quando vocês compreendem de uma maneira mais amplificada, vocês vão transformando em dharma, ou seja, em propósitos da vida, na sua caminhada, na sua jornada iluminada. E assim você vai completando a sua jornada de uma maneira ainda mais extraordinária. E assim os silenciamentos, eles precisam ser observados com muita atenção, porque nem sempre aquela pessoa que está silenciando porque está consentindo algo. Muitas vezes aquela pessoa está silenciando por medo, por insegurança, por obsessão, por vários estágios que esteja passando na vida e por conta disso não possui energia, não possui ânimo, pois o campo obsessivo está tão forte às vezes que o silenciamento para com aquilo exposto na vida, os movimentos da vida, vai se tornando cada dia igual ao outro, sem ter o colorido mais da vida. E assim, quem não está numa percepção imediata fala: esta pessoa está calando, então ela está consentindo tudo isso que está manifestado. Caríssimos, uma vítima que está passando por um processo de esgotamento por meio de uma vampirização, ela não possui forças do seu hospedeiro, de ser aí o seu hospedeiro, do seu parasita. O hospedeiro e o parasita ficam em uma simbiose em que vocês precisam ter uma fronte, a espada flamejante do arcanjo Miguel e comandos ainda mais direcionados, desde que você também esteja comandado por sua vigilância. Pois existem vários seres em experiência humana se colocando à disposição para neutralizar e quebrar tantos outros comandos que estes seres na realidade estão criando cada vez mais campos obsessivos. E muitas vezes um processo de cura vem disfarçado em um campo imediato e logo depois vem um efeito contrário na própria vida, na vida do outro que supostamente empreendeu uma cura. Então, caríssimos, é importante uma vigília, um estado permanente de prece. O estado permanente de prece não é você ficar rezando todas as horas. O estado permanente de prece é você ficar em estado de vigilância, atentando-se a tudo aquilo que está em seus pensamentos, primeiramente, e em suas palavras. Um ser em estágio de prece, em estado de prece, ouve mais e vai falando cada vez menos. Ouve mais, fica mais atento aos movimentos, fica mais atento à sintonização do que está no seu chakra humeral, este centro energético que você possui na sua nuca, aqui atrás da sua cabeça. O seu chakra humeral, o seu centro energético humeral, ele é o responsável pela captação dos filamentos negativos exposto no ambiente e, consequentemente, numa pessoa que esteja próxima a você e diante de você. Então, caríssimos, observem que o aterramento, ou seja, você empreender imediatamente colocar os seus pés no chão, tirando os seus sapatos ou artefatos que estejam envolvendo os seus pés e fazendo o aterramento, ou seja, jogando todo aquele campo negativo, toda aquela sensação negativa para os seus pés e, consequentemente, entregando ao chão, à terra. Independentemente de onde você esteja, você faz esse movimento e, se você não puder realizar desta forma, você transmuta para o campo superior, como se no alto da sua cabeça, no seu chakra coronário, abrisse um invólucro e, consequentemente, você vai soltando e liberando por meio superior também. Então, existem duas formas de você fazer a liberação energética, tanto pelos pés, pelo campo inferior, quanto pelo campo superior, que vai transmutando também, caríssimos.
E assim você vai empreendendo a sua jornada, mentalmente você vai realizando este exercício, esta força, e criando um elo de proteção ao seu redor. À medida em que você vai esvaziando de campos negativos, sensações, você vai se enriquecendo de campos positivos por meio da sua respiração e, consequentemente, realizando um invólucro, por exemplo, azul, blindando pelo campo e o manto do Arcanjo Miguel, pelas ressonâncias das cortes angelicais, pelo Mestre Jesus, pela Mestra Maria e tantos outros campos espirituais que venham à sua mente de uma maneira imediata. Lembre-se, caríssimos, nem sempre o mal se mostra de uma maneira horripilante. Às vezes o mal se traveste de uma forma muito embelezada, muito bonita, uma voz muito mansa e, consequentemente, você vai se envolvendo, se embalando em um campo hipnótico. E assim é importante que você observe o conteúdo, o teor, os comportamentos que precisam estar de acordo com o discurso. O discurso precisa estar no mesmo alinhamento dos comportamentos. Caso contrário, como falei para vocês, os espíritos que estão a serviço dos arcontes e aqueles seus intermediários, ou seja, médiums, seres em experiência humana que estejam a serviço, vão deixando rastros pelo caminho, mas precisa ter a atenção para observar tais sinais. Então, caríssimos, ensinei para vocês um exercício que pode ser feito na parte superior ou na parte inferior, e assim como tenham nas suas residências a alfazema, a seiva da alfazema, e vocês tenham um compromisso de borrifar na sua casa a alfazema, borrife na sua cama. Se todos os seres pudessem, borrifariam a alfazema na sua cama, preparando antes de você dormir com o cheiro da alfazema e, consequentemente, embalando um sono mais reparador e mais de proteção. Assim como na sua casa, nos ambientes em que você transita, o aroma da alfazema, da lavanda, traz um campo de proteção crística, um campo de proteção mais sutilizada. Outros campos aromáticos podem trazer tantos outros ensinamentos e cada vez mais as pessoas vão enxertando saberes e conhecimentos, lembrando sempre que não existem saberes absolutos, são saberes por percepções de alguém. Alguém percebeu daquela forma e logo traz um conhecimento, uma forma de manipulação vista de um ponto. E, consequentemente, a alfazema, ela funciona como se fosse a mãe deste campo que assim estou mencionando aqui, registrando. Então, caríssimos, borrifem as suas residências, borrifem as suas camas, as camas das pessoas que você ama, para que possa ter cada vez mais este campo mais reparador e mais protegido. E por fim, lembrem-se, caríssimos, façam suas preces antes de dormir e ao acordar, principalmente antes de dormir, pois você não tem um domínio e um controle para onde seu espírito irá. Não tem um domínio ou controle quais são as viagens astrais ou vampirizadoras que seu espírito será alvo, será vítima. Então, caríssimos, façam suas preces, não entreguem o seu corpo de qualquer forma, por mais cansado e cansada que você esteja. Algo muito rápido, uma prece espontânea. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, agradeço o dia que tive e entrego o meu espírito às boas vibrações universais para que me conduzam e que me devolvam à matéria com paz, tranquilidade e segurança. Veja, uma prece que durou pouquíssimos segundos, um exemplo de uma prece espontânea. Então, caríssimos, observem estas orientações, levem estas orientações e estas palavras ao seu coração, perceba aquilo que faz sentido de acordo com a sua bússola natural, que é o seu coração, a sua bússola natural que aponta qual caminho você deve seguir, para quais jornadas você deve empreender, dar atenção
Lembrando que a sua bússola cada vez mais vai trazendo que todos os seres que você projeta em diálogos, você lança energia. Se você não quer perder energia com quem quer que seja, não fale sobre alguma dimensão ou fale muito rápido, de forma muito pontual, muito breve, muito mais objetivo ou objetiva. Pois ao você mencionar, falar, você lança e projeta energia. Então, resguarde mais a sua energia para empreender o tempo com aquilo que efetivamente faz sentido e definitivamente neutralizando aquilo que drena o seu campo energético. Assim seja, não é?